Graça e paz, irmãos. Tem sido um privilégio muito grande estar aqui com vocês, essa igreja tão abençoada. Fui muito bem acolhido. Esses dias aqui em Sobral foram muito bons. Fiquei muito feliz de ter passado esse tempo com vocês, né? Queria contar com as orações dos irmãos pelo nosso ministério lá em Belém do Pará, também, que se Deus permitir, Deus quiser, amanhã estou voltando para casa, né? Então tem muitas lutas para enfrentar por lá também, e eu vou contar com as orações dos irmãos, amém? Irmãos, durante esses dias nós temos trabalhado um tema, as marcas de uma igreja saudável, né? Nós já vimos 3 marcas aqui. Nós falamos no início que não dá para esgotar o assunto, todas as marcas, mas a gente está vendo aqui, nós estamos vendo aquilo que é fundamental, que é principal e que toda igreja saudável necessita. Primeiro nós vimos o ensino fiel das Sagradas Escrituras, depois nós vimos o quê? Comunhão, e o terceiro, hoje de manhã, a oração, amém? E hoje nós vamos concluir aqui essa série de mensagens com a última marca desta série, que é a evangelização, amém? Então, uma igreja saudável, ela não se envergonha do Evangelho, e ela também não envergonha o Evangelho, amém? Então, antes de nós entrarmos na pregação em si, eu queria convidar os irmãos a nós orarmos ao Senhor. Vamos orar. Pai, coloco diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, Pai. Eu clamo a Ti e eu Te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, Pai, Cristo Jesus, porque sem Cristo, que seria de nós, Pai? Eu peço, Senhor, fala conosco essa noite. Usa-me como instrumento Teu para falar à Tua igreja, Pai. Prepara os corações para receber a Tua mensagem, Senhor. Nos dá mais do Teu Espírito. Nós necessitamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a terceira marca que nós vamos trabalhar aqui é a evangelização. A igreja, ela tem uma grande comissão. Embora a gente saiba que nós temos que ensinar fielmente as Escrituras, que nós temos que viver em comunhão, nós temos que estar em oração, mas isso não é tudo. É necessário também nós participarmos do ID. Nós recebemos uma grande comissão, qual é? ID, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, hoje nós vamos observar aqui a vida de Paulo. Paulo, ele foi alguém que não se envergonhou do Evangelho. Nós vamos fazer um panorama, nós vamos passear pela carta de Paulo aos Romanos. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos. Irmãos, Paulo, ele foi alguém que ele amava o Evangelho, ele ama o Evangelho. Paulo, ele foi capaz de dizer, eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu cumpra a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa, anunciar as boas novas da graça de Deus, Atos 20 e 24, né? Então Paulo, ele foi preso por causa do Evangelho, ele foi açoitado por causa do Evangelho, ele fazia de tudo por causa dos eleitos, para que estes viessem a alcançar a salvação, porque o meio de Deus trazer os seus eleitos é através da pregação do Evangelho, amém? Então, irmãos, nesta carta de Paulo aos Romanos, eu queria que você abrisse no capítulo 1, no verso 16, diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Então, para a gente querer saber a respeito de evangelização, a gente precisa saber o que é o Evangelho. O que são essas boas novas? Qual é essa mensagem que a igreja precisa propagar? Muitas pessoas estão dentro de igrejas, mas muitas vezes não conhecem a mensagem do Evangelho, né? Então nós precisamos saber qual é a mensagem que nós temos que levar, o porquê que nós temos que levar essa mensagem e quais os efeitos que ela produz, né? Então aqui nessa carta de Paulo aos Romanos, Paulo está no final da sua terceira viagem missionária.
Ele está juntando ofertas para levar para Jerusalém, que a igreja de Jerusalém estava passando por problemas. Paulo ainda não tinha estado em Roma, não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma. Possivelmente foram judeus convertidos no Pentecoste que voltaram para Roma e começaram a igreja lá. Porém, a igreja de Roma ela tinha um bom testemunho. Paulo ele orava pela igreja de Roma. Paulo queria por muitas vezes ter estado lá. Ele diz que em todas as suas orações ele orava pela igreja de Roma. Então ele tem vontade de ir para lá. Graças a Deus ele não tinha ido ainda, porque escreveu essa carta. Nós podemos hoje ser abençoados, né? Então a igreja de Roma era uma igreja que tinha tanto judeus como gentios, né? Então era uma igreja que tinha tanto pessoas que eram judias, como também gentios, pessoas que não eram judeus, né? E Paulo, ele gostaria de estar lá para conhecer a igreja, trocar algum dom com os irmãos, né? Quem sabe alguém se converter através da pregação do seu evangelho. Ele queria também pedir apoio missionário, porque ele queria ir para a Espanha, né? Então, Paulo ele manda essa carta para pedir apoio missionário também para a igreja de Roma, porque ele gostaria de ir pregar o evangelho na Espanha. Então, como ele vai pedir apoio para a igreja, ele vai expor a sua mensagem. O que mais a gente tem de parecido com uma teologia sistemática é a carta de Romanos, que Paulo expõe a sua teologia, ele expõe o evangelho, e nós vamos ter oportunidade de aprender um pouquinho aqui com Paulo. Então Paulo ele começa se colocando como um devedor, ele se sente devedor, ele tem uma mensagem que precisa propagar para outras pessoas, que a gente aprenda também com esse mesmo sentimento de Paulo, de que nós temos uma mensagem que precisa ser passada com urgência, nós temos uma mensagem que pode transformar vidas, pode mudar a eternidade de pessoas, uma mensagem que precisa ser passada com urgência. E Paulo se sente devedor, ele sente que necessita pregar esse evangelho, ele sente que ele é um devedor tanto para sábios como para bárbaros, né? Então ele quer pregar o evangelho e ele quer levar o evangelho para Roma. Então no capítulo 1 ele começa a explicar o evangelho, dizer que a justificação ela é pela graça, mediante a fé. E ele começa a falar a respeito da condição dos gentios. Irmãos, os gentios são aqueles que não são judeus. Todos aqueles que não eram judeus eram gentios. No caso, nós seremos considerados gentios, né, que não somos judeus. Não sei que tem algum judeu aqui. Então, Paulo ele começa a falar a respeito da situação, né? Eu creio que nesse capítulo 1, ele inclina mais a sua mira para os gentios. Ele começa a falar mais direcionado para os gentios, possivelmente aqui. Ele vai falar aqui no verso 18, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis diante de Deus. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível. O que ele está dizendo aqui? Né? Irmãos, aquilo que se revela, ou seja, aquilo que se pode conhecer de Deus, se você olhar para a natureza, se você olhar para a criação revela o Criador. Ninguém vai ficar indesculpável diante de Deus, dizendo, eu não tive o conhecimento suficiente, né? Eu não tive como conhecer que o Senhor existia. Por quê? O fato de você estar vivo e você contemplar todas as coisas, já mostram que Deus existe.
E no caso aqui, estes que tiveram oportunidade de conhecer aquilo que Deus já manifestou, se endureceram e, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Achando que eram sábios demais, começaram a observar as coisas à parte de Deus. Começaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Começaram a idolatrar outras coisas, a adorar outros que não são Deus. Irmão, aprenda de uma coisa: Deus é zeloso e não divide a sua glória com ninguém. E qual foi o resultado disso? Deus os entregou a eles mesmos. O juízo de Deus. Você quer viver sem mim? Então tá. Seja feita a sua vontade. Aí o que acontece? O homem se torna depravado. O homem sem Deus, a consequência aqui é como um juízo de Deus. A gente vê aqui no verso 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres, mudando o modo natural de suas relações íntimas, por o contrário natural, as suas relações íntimas, por contrário à natureza. E ele continua falando uma série de pecados. O homem por ele mesmo, o homem abandonado por Deus, é miserável no pecado. Aqui ele fala de uma depravação das mulheres, trocando o seu uso natural com o homem, mulheres se inflamando com mulheres, falando de homossexualismo, falando de desobediência aos pais, falando de uma série de pecados, possivelmente voltando-se para os gentios, falando: olha, os gentios, vocês estão debaixo da ira de Deus. Vocês que idolatram, que adoram outros deuses, que Deus os abandonou, por isso que vocês estão vivendo dessa forma pecaminosa. Aí os judeus, eles poderiam parar e pensar: não, mas nós não somos assim. Nós temos a lei, nós somos religiosos, nós somos o povo escolhido. Mas aí Paulo ele chega no capítulo 2 e ele vai dizer: portanto, és indesculpável, homem, quando julga qualquer que seja, porque julgas o outro e a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Então os judeus, eles tinham a lei, eles conheciam a lei, mas não praticavam. Se você parar uma pessoa na rua e perguntar: você se acha uma boa pessoa? A pessoa, o que ela vai dizer? Geralmente: sim, eu me acho. A pessoa, ela se compara logo com o pior pecador que ela conhece. Se ela for bem ruim mesmo, ela vai se comparar com Hitler, que é a última alternativa que ela tem. Mas o ser humano geralmente ele acha que ele é bonzinho. Mas eu quero perguntar para você: você acredita em Deus? Você se acha uma boa pessoa? Alguns vão dizer: eu me acho, nunca matei ninguém. Você já mentiu alguma vez? Já. Como é que a gente chama? Quantas vezes? Muitas vezes. Como é que a gente chama quem mente muito? Mentiroso. Já desobedeceu os pais? Já. Rebelde. Já cobiçou alguma coisa do próximo? Cobiçou a mulher do próximo? Já falou o nome de Deus em vão? Blasfêmia. Quando a gente vai passando pela lei, a gente vê que a gente não é tão bonzinho quando a gente acha que é. E se Deus é um justo juiz, se nós formos julgados por Deus, o que é correto que Ele faça? Mas Deus é bondoso. Eu pergunto: se você não for num juiz, você vai num tribunal e pega um cara que estuprou uma criança ou que cometeu alguma coisa terrível, e o juiz diz assim para ele: olha, eu não vou fazer nada com você porque eu sou um juiz bondoso. Esse juiz seria justo? Não. A gente ia querer justiça. E nós pecamos contra Deus, irmãos. Nós quebramos as leis de Deus. E Deus é justo. O que Deus deveria fazer? Emitir seu juízo, dizer: está condenado. Então os judeus, mesmo tendo o conhecimento da lei, não conseguiam obedecer à lei. O fato de você, por exemplo, tirar uma chapa do seu pulmão, você vê a chapa, não quer dizer que a chapa é o remédio que vai curar. A chapa só vai mostrar que está ruim a situação. Amém? Deu para entender? Então no capítulo 1 nós vemos que os gentios pecaram contra Deus, mas no 2 os judeus também pecaram contra Deus. Irmãos, no capítulo 3, ele generaliza. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Vamos ler aqui no capítulo 3.
capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos, veneno de víbora está em seus lábios, a boca deles tem cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E ele continua, né? Até que no verso 23 diz assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, é como se você, o pastor Marcos Granconato, ele ilustra essa passagem assim, é como se você estivesse chegando no médico, né? E o médico pega o seu laudo e olha assim e vê, cara, tá feio o negócio. Cara, tá de morrer aqui a situação. Você começa a ficar desesperado, né? O negócio tá tenso, tá tensa a história. Mas aí quando você está saindo já triste, o médico diz, mas você ia querer saber o que é esse mais, né? Esse mais ia ser a coisa mais importante para você, porque é a sua única esperança, né? Então nós vemos aqui no verso 22, né? No verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Amém? Não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso deve fazer a gente vibrar. Que Deus prova o seu amor para conosco, mesmo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Irmãos, se a gente não entender a condição que nós estávamos, a gente acaba não entendendo a grandeza que é o Evangelho, a grandeza que é a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho uma chave aqui. Por que vocês não se espantaram quando eu mostrei a chave? Ninguém se espantou, né? Agora se eu dissesse, olha, a condição que nós estamos aqui, numa caverna, presos há 20 anos, com os portões trancados ali na frente, e a gente está todo esse tempo procurando a chave. Agora eu vou mostrar a chave. É outra coisa, né? Porque a gente entende a situação que estava, né? Então muitas pessoas vão evangelizar e simplesmente convidam, olha, você quer ter uma vida melhor? Vem para Jesus, né? Ou como se Jesus fosse simplesmente a cereja do bolo. Eu tenho tudo, mas eu tenho Jesus também. Não, irmãos. Se a gente não tem Cristo, a gente não tem nada. Ele é tudo, né? É como quando a gente só diz que só vai melhorar e você não explica o Evangelho, você não explica a condição, você acaba ensinando o Evangelho incompleto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a gente está no avião. Estou no avião aqui, aí alguém chega para mim e diz assim, olha, toma esse paraquedas. Esse paraquedas aqui ele vai melhorar a sua vida. Esse paraquedas aqui, poxa, vai melhorar a sua viagem, vai ser ótima a sua viagem. E aí eu pego e coloco o paraquedas. E quando eu vejo, eu fico mais desconfortável, né? Quando eu vejo a aeromoça sem querer pega e derruba um café na minha perna, né? E eu vejo que o paraquedas não me isentou desse sofrimento. O que eu vou fazer? Eu não quero mais, as pessoas estão rindo de mim, olha, está de paraquedas aí no avião. Eu ia tirar e ia guardar, né? Mas se a pessoa chegasse e dissesse, olha, está aqui esse paraquedas, dele depende a sua vida, você vai pular 7.000 metros daqui, se você não tiver com ele, você vai morrer, entendeu? O que eu vou fazer? Meu amigo, eu vou me agarrar nesse paraquedas, se deixarem cair café na minha perna, eu vou me agarrar mais ainda, se rirem de mim, não estou nem aí, porque a minha vida depende disso, amém? E nós precisamos também pregar o Evangelho da forma como ele é, né? Sem diluir o Evangelho, entendendo a grandeza, a profundidade que ele exige de nós. Então, irmãos, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida. Irmãos, no capítulo 4, nós observamos que Abraão, ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, né? Desde os antigos, eles já eram salvos, desde o povo do Antigo Testamento, eles já eram salvos pela graça mediante a fé num Cristo que viria, né? Nós vemos, irmãos, no capítulo 5, o motivo pelo qual o homem
está nessa condição. Por quê, irmãos? Porque pelo pecado de um, todos se tornaram pecadores. Adão caiu, né? Vocês já devem ter conhecido a respeito da queda, né? Então, a queda de Adão, o pecado de Adão, fez com que a natureza humana se tornasse corrompida. Então, o homem ele já nasce com o pecado imputado de Adão. Está dando para entender? Então, a pessoa já nasce com o pecado imputado, como disse Davi no Salmo 51. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. O homem já nasce com o pecado imputado de Adão. Então, o que acontece aqui? Né? Pelo pecado de um homem, todos se tornaram pecadores, todos foram alcançados, mas pela justiça de um, muitos também serão salvos. Amém? É mais fácil começar um incêndio do que terminar, né? É mais fácil, com uma fagulha de fogo você começa o incêndio, mas apagar o fogo que é mais difícil. Então, há mais glória no que Jesus fez. Irmãos, então o que acontece? O pecado de Adão foi imputado a nós, amém? A humanidade. Porém, quando Cristo Jesus vai à cruz do Calvário, o que acontece? Quando nós nos arrependemos e cremos em Cristo, quando somos regenerados, os nossos pecados são imputados a Cristo. Deu para entender? Passado, presente e futuro. Todos os nossos pecados são expiados ali na cruz. Isso não é tudo. A justiça perfeita de Cristo, a obediência perfeita de Cristo é imputada a nós. E por isso Deus nos vê como justos. Deu para entender? Glória a Deus. Glória a Deus. Não há salvação em outro. Irmãos, e quando nós cremos nesse evangelho que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, né? Nós devemos responder em arrependimento e fé. Nós nos arrependemos do nosso pecado, é uma mudança de mente, uma conversão, e cremos em Cristo. Nós não dependemos mais das nossas obras ou de qualquer outro, nós confiamos somente nele. Como diz uma canção, nada nas minhas mãos eu trago, somente a cruz eu me agarro. Amém? Nós confiamos somente em Cristo, né? Nós nascemos de novo, o Senhor faz uma obra sobrenatural na nossa vida. Ele nos dá o seu Espírito, Ele dá vida para o morto, Ele tira as escamas dos nossos olhos. Mas evidências precisam ser vistas na nossa vida. No capítulo 6 ele vai falar que nós somos uma nova criatura, né? Que nós morremos para o pecado e agora nós vivemos para Cristo. Se eu chegasse aqui para vocês, Paul Walsh gosta de falar isso. Se eu chegasse aqui para vocês e falasse, gente, poxa, me atrasei para o culto hoje porque um caminhão me atropelou, vocês iam acreditar nisso? Por quê? Não tem evidências, né? Um impacto com o caminhão ia me deformar todo, ia alguma coisa acontecer comigo, não é verdade? Né? Então, irmãos, Deus é maior que um caminhão. Então, o encontro com Deus tem que trazer algum impacto na sua vida. Se você diz que encontrou com Cristo, que você nasceu de novo, e não tem impacto nenhum na sua vida, então você precisa questionar a sua própria salvação, né? Então, o encontro com Deus traz um impacto na nossa vida. Não que nós já sejamos perfeitos, mas nós não somos mais escravos do pecado como outrora, né? Mudou. Como alguém disse, eu não sou mais o que eu era, né? Eu não sou o que eu queria ser, eu não sou o que um dia espero ser, mas uma coisa eu sei, eu não sou mais o que eu era, eu sou uma nova criatura, mudou, amém? Irmãos, no capítulo 7 é um texto bem difícil, que alguns acham que é aquele conflito, né? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, né? O que eu não quero é o que eu faço. Alguns dizem que é um cristão, outros dizem que se trata de um não cristão, né? que tá lutando ali. Mas o foco aqui, irmãos, eu não vou entrar nesse ponto, mas o foco aqui é lá no final, no verso 24, que diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Então, irmãos, quem que nos livrará do corpo dessa morte? Ainda não está num corpo glorificado, né? Ainda somos sujeitos a tentações, né? Porém, quem é que nos livrará, né, do corpo dessa morte, dessa destruição? Louvado seja Deus por Cristo Jesus, Ele nos livrará. Irmãos, e o Deus que começou a boa obra, Ele termina.
aqui no capítulo 8, no verso 1, diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há mais condenação, né? Deus, o mesmo Deus que começa a obra, Ele termina, né? A Bíblia diz, irmãos, que aqui no verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, a obra de Deus na salvação é completa. O Deus que chamou de antemão, o Deus que predestinou, é o Deus que justificou e é o Deus que glorificou. Você vê que a palavra glorificou está no passado, mas ainda é algo que vai acontecer, porque é tão certo que vai acontecer, já está como algo acontecido. Deu para entender? Amém? Então, irmãos, nós vamos ver nas Escrituras a salvação acontecendo em 3 tempos. Você vai ver que a Bíblia diz que já fomos salvos, você vai ver a Bíblia dizendo que nós estamos sendo salvos, e você vai ver a Bíblia dizendo que nós seremos salvos. Como é que é isso? Irmãos, quando a Bíblia diz no passado que nós já fomos salvos, ela está falando da justificação, né? É o que Jesus Cristo fez na cruz, aquilo que eu falei, que os nossos pecados são imputados nele e a justiça dele é imputada a nós. É como um decreto, está consumado, já, você está salvo, está selado, é justificado. Nós não cooperamos com a justificação, ela é uma obra de Deus, foi terminada na cruz, amém? Mas todos aqueles a quem Deus justificou, Ele começa uma obra de santificação. Ele começa, irmãos, a gente vê aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para que nós sejamos moldados à imagem do Seu Filho. Então, durante a nossa vida, quando a Bíblia fala da salvação no presente, ela está falando desse processo de santificação, que é um processo progressivo, né? Que nós ainda não somos perfeitos, esse momento que a gente está lutando contra o pecado. Aí sim, na santificação nós participamos, de certa forma, mas Deus é quem nos guarda, Deus é quem está trabalhando ali. Se nós pecamos, nós nos arrependemos, né? Então, a santificação ela é progressiva e ela vai acontecer durante todo o processo da nossa vida. E quando a Bíblia fala da salvação no futuro, ela está falando da glorificação, né? Que é quando o Senhor Jesus voltar e nós vamos receber um corpo glorificado. Amém? Que não pode mais pecar. Ou seja, a justificação é a salvação da condenação do pecado. A santificação é a salvação do poder do pecado. E a glorificação é a salvação da presença do pecado. E o Deus que começou a boa obra, Ele termina. Amém? Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo, do amor de Deus. Por quê? A Bíblia diz aqui, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele finaliza. Irmãos, continuando, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele sentia um grande amor pelos judeus, que eram seus compatriotas, que não eram convertidos a Cristo. O Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Os judeus negaram a Cristo, mas Paulo, ele tinha um amor pelo seu povo, ele orava, ele se colocou como Moisés, né? Se possível fosse anátema, para que os seus compatriotas viessem crer em Cristo. E eu pergunto para você, né? Você se compadece das pessoas? Você para pensar, olha como Paulo fez, ele olhou, poxa, Senhor, que eles venham crer em Ti, se possível, que eu seja anátema, mas que eles creiam em Ti. Então Paulo olha para os judeus e tem esse sentimento. Eu pergunto, você tem esse sentimento de alcançar o perdido, de alcançar talvez os seus parentes que não são crentes? Você tem orado, você se coloca diante de Deus pela vida deles? Aprenda com Paulo, amém, irmão? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, falando dos judeus. E ele começa a falar a respeito da eleição, né? Que nem todos os de Israel são de fato, nem todos os cidadãos de Israel são Israel de Deus, né? Que Deus, Ele tem os seus eleitos, Deus, Ele tem o seu remanescente, que desde antes da fundação do mundo, Ele já escolheu. Deus, Ele escolheu Jacó, mas rejeitou Esaú. Ele vai falar a respeito da doutrina da eleição,
né? Então alguém pode ficar achando, mas Deus é injusto. Aí ele vai dizer, quem é você, homem, para questionar Deus? Se ele quer fazer um vaso para honra, se um oleiro quer fazer um vaso para honra e outro para desonra, isso compete ao oleiro. Então, Deus ele tem misericórdia de quem quer, ele se compadece de quem ele quer, Deus é soberano, né? E por aí ele vai falando a respeito da soberania de Deus, e no capítulo 10, irmãos, ele vai falando a respeito da nossa responsabilidade. Deus ele é soberano, mas o homem é responsável pelas suas atitudes. Deus ele tem os seus eleitos, mas isso compete a Deus, né? Nós não temos essa missão de eleger ninguém, isso compete a Deus. A nossa missão é evangelizar, amém? Nós pregamos para todos, nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos quem é que vai crer, quem não vai crer, né? O semeador ele sai para semear e vai dormir. O Senhor vai dar o crescimento. Algumas sementes caem na beira do caminho, outras sementes caem nos espinhos, né? Outras sementes na terra seca, né? E outras caem no solo fértil. Mas a gente sai semeando. Nós temos que pregar o evangelho para todos, irmãos. Porque aqui no verso 14 diz assim: como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, boas coisas. Então, no capítulo 9, fala a respeito da soberania de Deus, mas no capítulo 10 fala a respeito da nossa responsabilidade. Como é que as pessoas vão ser alcançadas se ninguém pregar? Porque tem aquele que acaba se tornando, para lá no 9. Não, Deus elegeu, então deixa lá. Não, irmãos. A nossa responsabilidade é evangelizar. Nós, como igreja, precisamos evangelizar. Nós cristãos reformados, devemos evangelizar também. Nós devemos ir atrás do perdido. Nós devemos sentir dor e chorar, orar como Paulo. Nós devemos pregar, porque como é que ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então nós, irmãos, como igreja, devemos evangelizar, devemos ir atrás do perdido, devemos ir atrás dos eleitos do Senhor. E você individualmente, você é um embaixador de Cristo onde estiver. Possivelmente, irmãos, você pode alcançar uma pessoa que muitas vezes o pastor não vai ter oportunidade de conhecer, né? Muitas vezes o missionário não alcança. Lá na sua casa, lá na sua empresa, lá na fábrica, lá no hospital que você trabalha, ali você é um embaixador de Cristo, ali você deve testemunhar do Evangelho, ali você tem que pregar as boas novas da graça de Deus, amém? E nós como igreja também, como eu acho muito bonito o trabalho aqui dessa igreja, que de fato investe em missões, né? Isso é um diferencial muito grande, porque muitas igrejas não têm esse entendimento da importância que é esse trabalho que vocês fazem, né, de missões, né? Como o pastor falou, né, nós podemos ajudar orando, podemos ajudar contribuindo. Alguns de vocês podem ser chamados, talvez, para um dia aí ser um missionário em algum outro lugar, né? Então, nós podemos ajudar de várias formas. Um entra lá no poço, mas tem que ter o outro aqui segurando a corda, amém? Então, todos são importantes. Irmãos, e no capítulo 11 é interessante porque ele começa a falar a respeito de Israel. Alguém poderia achar, né, que, poxa, então Deus ele não elegeu Israel, não. Por quê? Porque tudo isso, irmãos, fazia parte do plano de Deus. Deus, ele escolheu Israel, sim, porém, nem todo cidadão de Israel, de fato, é Israel de Deus. Nem todo filho de Abraão tem a fé de Abraão, né? Nem todo nesse sentido, né? Então, Paulo, por exemplo, ele era um judeu que foi convertido ao cristianismo, um judeu que creu em Cristo, né? Então, Deus, ele sempre tem o seu remanescente. Por exemplo, teve um tempo que Elias, ele achou que ele era o único, né? O único que temente a Deus. Todo mundo tinha se dobrado a Baal, né? Ele clama a Deus, mas Deus ele fala que ainda tinha muita gente que ainda não tinha se dobrado, era os remanescentes. Deus ele sempre guarda os seus remanescentes. E isso tudo fazia parte do plano de Deus, irmãos. O fato de Israel se endurecer para Deus abriu a porta para os gentios. Então Israel se endureceu, mas o Senhor abriu a salvação para os gentios. E o endurecimento de Israel, ele não é completo. Aqui no verso 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais
presumidos que vós mesmos que veio o endurecimento da parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Então, no futuro, ali na plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Não estou falando que cada habitante de Israel, mas eu também não vou entrar nesse texto aqui, que vai dar uma outra pregação só daqui. Mas o ponto aqui é nós observarmos, nossa, olha o plano de Deus, olha o que Deus fez, olha onde nós estávamos, olha o que ele fez, né? Deus é maravilhoso. E Paulo, ele para aqui e começa a adorar a Deus. Verso 33, vamos ler. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro a ele deu para que venha ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, quando a gente se depara com o Evangelho, quando a gente entende o que Deus fez, né? O Evangelho o que é, irmãos? As boas novas da graça de Deus, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Vocês entenderam claramente o que é o Evangelho? Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Então, irmãos, quando Paulo ele se depara com o Evangelho que ele está expondo, duas coisas acontecem, e duas coisas devem acontecer comigo e com você. Quando você para e observa, né, nossa, o que Deus fez por mim, você deve primeiro se prostrar em adoração, como Paulo fez, né? Adoração, ele adorou a Deus. Nossa, Senhor, quem te deu alguma coisa para te exigir algo em troca? Sabe, o Senhor é maravilhoso, ele adora a Deus, mas não para por aí. A nossa resposta deve ser adoração e ação. Amém? Alguma mudança precisa acontecer. E como ele vai começar a falar no capítulo 12, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então tudo mudou agora. Eu entendi, sabe, eu me contemplei para o Evangelho, nossa, esse Deus me salvou, eu estava morto em delitos e pecados, Ele me deu vida, sabe, esse Deus é maravilhoso, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, né? E ele olha para esse Deus, adora, ele vê todo o plano de Deus que um homem não poderia inventar, ele adora a Deus e agora ele vai começar, como a gente falou lá em Efésios, os 3 primeiros capítulos, a parte doutrinária, e fala depois a parte prática. Agora ele vai começar a falar do que nós temos que fazer, qual é a nossa resposta, como nós vivemos de modo digno desse Evangelho, o que o Evangelho produz na vida do cristão, o que esse Evangelho vai produzir na nossa vida, irmãos? Uma mente transformada, né? Não vos conformeis, eu não vivo mais conforme esse mundo, eu tenho uma mente transformada, agora eu apresento o meu corpo, o seu corpo, que antes talvez servia o pecado, que antes você usava as suas mãos para roubar, agora você vai usar para servir a Deus. Antes você usava a sua língua para mentir, para fofocar, agora você vai dar glória a Deus, você vai bendizer os seus irmãos, você vai servir ao Senhor com o seu corpo. Você vai apresentar o seu corpo não mais como um sacrifício morto, porque não precisa mais, está consumado. O seu corpo agora é um sacrifício vivo para o Senhor. Você vive para a obra de Deus. A forma como você se via mudou. Você antes que se olhava era um cara orgulhoso, agora você olha para si e você é humilde, porque você entende de onde Ele te tirou. Você entende quem é Deus e quem você é. Você entende que você não tem por que se orgulhar, né, de si mesmo, porque toda a glória pertence a Deus, foi Ele quem te tirou de lá, né? Você olha para os seus irmãos em Cristo, mudou também, você já olha com humildade para o seu irmão, né? Você muda a forma como nós olhamos para nós mesmos, como nós olhamos para o próximo, como nós observamos a igreja. Agora nós queremos servir com humildade, não buscando louvor para nós mesmos, mas glória para Deus. Amém? Muda tudo, irmão, até mesmo a forma como nós olhamos nossos inimigos. A gente queria um pé para começar uma briga, agora a gente não se vinga mais, a gente não paga o mal com o mal, né? A gente deixa isso para o Senhor, né? Então, irmãos, tudo muda. O Evangelho ele transforma vidas, ele transforma tudo.
Então, irmãos, no capítulo 13 ele vai falar a respeito da nossa vivência com as nossas autoridades. Muda até mesmo a situação como nós observamos nossas autoridades. Nós pagamos agora nossos tributos, pagamos as nossas contas, nós não devemos mais nada para os outros, né? Nós agora, a Bíblia diz que a única coisa que a gente deve dever para os outros é o amor, né? Que é o cumprimento da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo mudou, irmãos. Até a forma como a gente antes só pensava em nós, lá no capítulo 14, vai falar que eu tenho que me importar sim com o que o meu irmão pensa. Aqui ele fala a respeito de comidas sacrificadas a ídolos, porque naquela época nos açougues eram vendidos comidas que antes eram sacrificadas a ídolos, mas um ídolo nada é no mundo. Mas alguns irmãos que antes eram gentios e se converteram, eles tinham uma fraqueza e pensavam, poxa, não se deve comer esse tipo de carne. E por serem fracos, mentalmente nesse sentido, então aqueles que entendiam que o ídolo nada que não tem problema comer a carne porque não tinha problema algum, ele não deveria comer por amor do seu irmão. Ou seja, tem certas situações, irmãos, que nós temos que pensar assim no outro. Nós temos que pensar, eu vou estar escandalizando meu irmão se eu fizer isso. Eu vou estar levando alguém a pecar se eu fizer isso. Agora você não pensa só em você. Você pensa no seu irmão. Você pensa no irmão mais fraco. Você pensa no conjunto. Você, por amor, abre mão de certos, até mesmo direitos seus. Por amor. Isso é maravilhoso, irmãos. E ele continua, irmãos, a carta falando a respeito da sua volta. No verso 15, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. E depois, no verso 16, irmãos, ele começa a citar nomes. É o último capítulo. Não se preocupe, já estou acabando. Se eu estou sendo demorado, perdão. Mas ele começa a citar o nome de pessoas. Ele cita Priscila e Áquila, ele cita Timóteo, ele cita pessoas, e ele vai falando algumas características dessas pessoas, vai dizendo, fulano, fiel cooperador no Evangelho, ciclano, eleito do Senhor, mãe do fulano foi como uma mãe para mim, cooperou com o Evangelho. E eu pergunto essa noite para você, se Paulo citasse o seu nome, o que ele iria falar? Se Paulo citasse o seu nome, o que ele iria falar? Um fiel cooperador no Evangelho? Um amado irmão em Cristo? Ela foi como uma mãe para mim? Ou será que ele ia falar como Demas, amou o presente século? Ou como Alexandre, que atrapalhou muito o seu ministério? Irmãos, que essa noite você pare e pense. Se Paulo ele citasse você, será que nós, eu e você, temos sido cooperadores do Evangelho? Será que você tem sido alguém que faz a diferença, que tem se empenhado em prol da pregação do Evangelho? Ou você é alguém que está atrapalhando a missão do Evangelho? Então, irmãos, é uma reflexão para você, e para mim. Então, para concluir, eu vou deixar algumas aplicações. Primeiro, uma igreja saudável evangeliza. Observemos o exemplo de Paulo como missionário para nos incentivar a anunciar as boas novas onde estivermos. Olha o que Paulo fez. Irmãos, quando Paulo ele ficou preso, ele ficava evangelizando até o carcereiro. Ele não parava de evangelizar. Então que nós, eu e você, observemos o exemplo de Paulo e também a gente aproveite as oportunidades para pregar o evangelho onde nós estivermos. Amém? Segundo, nós devemos pregar o verdadeiro evangelho, não uma mensagem diluída, porque uma mensagem diluída pode causar problemas, Então tem muitas pessoas que as pessoas prometem uma coisa, eu vim para a igreja, agora está tendo problema. E onde é que na Bíblia diz que a gente não vai passar por dificuldade? Nós passamos por lutas, por tribulações. A diferença é que o Senhor está conosco. A diferença é que nós lançamos sobre Ele nossa ansiedade. A diferença é que até mesmo nas tribulações, todas as coisas cooperam para o nosso bem.
A diferença é que, mesmo que nós passamos por tribulações terríveis, elas não têm como se comparar com o peso de glória que há de ser manifesto. Amém? Então, pregue o evangelho verdadeiro. Né? Não pregue mensagem diluída. Terceiro, Paulo se colocou diante de Deus para, se possível, fosse anátema, para que os judeus fossem salvos. Qual é o nosso zelo pelas pessoas que ainda não são convertidas? Né? A eleição compete a Deus, irmão. Nós temos que evangelizar, nós temos que orar. Né? Qual é o nosso zelo por aqueles nossos parentes que não são alcançados? Pelas pessoas que nós amamos e que não servem a Deus? Que nós pensemos nisso. Paulo, ele colocou a sua vida, né? Como Moisés também colocou: Senhor, se possível, risca o meu nome, mas salva o teu povo. Né? Então, que a gente também pare e observe: será que eu tenho zelo pelo próximo? Para que seja salvo. Irmão, outro ponto aqui: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para crerem é necessário pregar o evangelho. Não se cale, não desperdice a sua vida, anuncie o evangelho, não se cale. Né? É necessário pregar para crer, para que haja. E último ponto: contemplar a mensagem do evangelho nos leva a duas coisas: adoração e ação. Como a gente viu aqui, Paulo: quão inescrutáveis são os teus juízos, como quem te deu alguma coisa para pedir algo em troca, como tu és maravilhoso, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E a ação, que a gente viu aqui, né? Colocar a sua vida agora para servir a Deus, você observar todas as coisas de forma diferente, à luz do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza. Uma igreja saudável investe em missões. Uma igreja saudável evangeliza, prega o verdadeiro evangelho. Né? E um cristão saudável é um embaixador de Cristo, onde estiver. Amém? Eu vou relembrar as 4 marcas, porque já estou concluindo, para que você guarde, medite, e não só isso, aplique, viva, coloque na prática. Não seja só ouvinte da palavra, mas praticante. Amém? Primeiro, uma igreja saudável valoriza o ensino fiel das Escrituras. Um cristão saudável valoriza o ensino fiel das Escrituras. Medita, memoriza e aplica na sua vida as Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um cristão fiel valoriza o ensino. Temos uma biblioteca na igreja, né? Tem bons livros lá. Leia a sua Bíblia, leia os livros da biblioteca, se invista, sabe, né, no seu próprio crescimento espiritual. Não só para ser sabichão, mas para viver, mas para crescer em piedade, para crescer em comunhão com o Senhor, para que a sua vida venha glorificar a Deus. Segundo, a comunhão. Uma igreja saudável valoriza a comunhão. Levar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, né? Não fazer acepção de pessoas, né? Mas tratar cada um, né, de forma digna, de forma correta, cristã. Amém? Que a gente aprenda isso na prática. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. A igreja é um povo diferente, irmãos. No mundo não tem o mesmo amor que existe na igreja. Um amor abnegado, né? Com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Terceira marca, a oração. Devemos orar sem cessar. Se tem alguém sofrendo, ore. Tem alguém alegre, cante louvores, ore a Deus louvando. Né? Tem alguém doente, chame os presbíteros para orar em favor daquela pessoa. Né? Confesse os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros. Elias foi um homem de oração. Né? Ele orou, o Senhor fez parar de chover, orou de novo, insistentemente, o Senhor fez chover. O nosso Senhor Jesus orou. Né? Na Bíblia vemos homens de oração. Antes dos avivamentos o povo estava orando. Charles Spurgeon falou que a nossa igreja não avançaria muito enquanto a reunião de oração não tivesse o foco principal dos irmãos,
que você, como um cristão de oração, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, e que a igreja também estimule a oração, né? Tire um tempo no seu dia, de acordo com a sua disponibilidade, para você ter momentos para ficar a sós com Deus, orando, meditando nas Escrituras. Isso vai fortalecer a sua vida espiritual, né? E a igreja tem que incentivar isso. Uma igreja saudável incentiva e valoriza a oração. E o último ponto que nós vimos hoje, irmãos, a evangelização. Uma igreja saudável evangeliza, né? Ela investe em missões, ela investe em evangelismo, ela prega o verdadeiro evangelho, ela ensina os irmãos a evangelizarem outros. E um cristão saudável é um embaixador de Cristo onde estiver. Pregue a palavra, seja em tempo ou fora de tempo. Evangelize. Deus abençoe.